Oi. Irmão, pega esse microfone que eu vou ficar com isso aqui mesmo. Alô? Oi? Oi? 1, 2, 3. Oi. Olá, um bom dia, pode ser bom dia? Meio-dia, né? Agora para ter começado essa mensagem mais cedo, mas quando a gente faz coisa ao vivo sempre acontece algum empecilho. O inimigo não quer que essa mensagem seja levada até os vossos corações, mas Deus é grandioso e poderoso. Mas vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Apocalipse 12. Houve guerra no céu. Mas antes que disso, vamos falar com o nosso Deus, para que Deus fale no nosso coração. Deus eterno. É promessa do amado Salvador Jesus que tu enviaria o Deus Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para que nos explicar a tua palavra, para que nós entendamos o plano que tu realizasse para a salvação do ser humano. E agora, no meditar sobre esse assunto, nós queremos que ele esteja conosco em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos, meus amados, estudado e aprendido esses dias de que você e eu estamos envolvidos em grande conflito. Me pega esse microfone e leva para lá. Que esse conflito começou no céu. E nós lemos lá no Apocalipse, no capítulo 12, e o verso 7 até o verso 9, que diz que houve peleja no céu, houve guerra no céu. Sim, quem eram os guerreiros? Disse que o dragão estava guerreando contra Miguel e os seus anjos. O cordeiro com seus anjos e o dragão com seus anjos. E qual foi o resultado dessa batalha, dessa guerra? Satanás, antiga serpente, que é chamado diabo também, foi expulso do céu. Sim, e com ele os seus anjos. E ele foi atirado para a terra. Sim, o nosso último encontro, nós vimos o quê? Como esse conflito chegou a esse nosso planeta. Sim, como foi que esse conflito chegou a esse nosso planeta. Como Deus criou todas as coisas perfeitas, colocou o ser humano no jardim magnífico, no jardim do Éden. Sim, deu para ele a liberdade de escolher. Ele podia comer de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse da árvore que está no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Sim, mas você e eu vimos que podemos ler na palavra de Deus, no capítulo 3, o verso 6 do livro de Gênesis, que disse que vendo a mulher, que aquela árvore era agradável aos olhos, sim, a árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu. Tomou e deu ainda ao seu marido, e ele comeu com ela. Você e eu vimos qual foi o resultado da vida dos nossos primeiros pais, né? Que a primeira coisa depois do pecado foi o quê? Fugiu de Deus. E como foi que Deus chegou até eles? Deus foi atrás do homem e disse: onde estai? Onde estai? Mas é a pergunta que Deus está fazendo a você nesse dia, nesse momento, onde estai? Estaremos, nós fugimos do amorável Pai Celestial que vem em busca de nós, que quer a nossa paz, quer nos perdoar, quer nos transformar, quer nos salvar, quer
novamente conduzir de novo ao seu reino, ao novo jardim? Onde está? É uma pergunta que nós hoje temos que responder. Mas se o Deus eterno não deixou sem esperança os seus filhos, não. Nós compreendemos que pela transgressão, aparentemente, Deus só tinha somente apenas duas opções. Ou Deus matava o homem, ou Deus perdoava o homem. É verdade, meus irmãos. Se Deus pudesse perdoar o homem, mas a palavra de Deus teria dito: no dia que comer dessa árvore, certamente morrerás. Deus tinha o direito de matar o homem, né? E com isso o inimigo não contava que em vez de Deus matar o homem, Deus morreu em lugar do homem. Vendo, meus amados, como é terrível o pecado, né? Se eu li com você, capítulo 21, do versículo 3 de Gênesis, Deus vestiu o homem de pele de carneiro. Porque o homem até tentou fazer uma vestimenta para si, mas as ramos, as folhas de figueira logo murcharam. Mas Deus fez uma veste especial para cobrir a sua vergonha. Então Deus disse a Satanás: eu porém inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e o teu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas o filho da mulher vai te esmagar a tua cabeça. Quem é o filho da mulher? É Cristo. E você e eu não sabemos que nenhum ser vivo que viva ou sobreviva que depois que ter sua cabeça esmagada. Satanás ouviu a sua sentença de morte. Sim, mas queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas também, milhares de meninos, milhões de meninos nasceram. E nenhum deles ainda era o Messias. Não. E cada vez que o pecador trazia aquele cordeiro diante do sacerdote, os sacerdotes, eles pegavam, aguardavam que o pecador dissesse duas coisas. O pecador colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava ali os seus pecados, mas aquele cordeiro havia sido tirado de sua mamãe. Que pecado tinha ele para que poder pagar pelo pecado de alguém que estava morrendo nesse lugar, né? Mas Deus falou através de Levítico 17: somente o sangue fará expiação pelo vosso pecado. Somente o sangue, sim. Mas o pecador havia naquele cordeiro, que um dia o Cordeiro de Deus morria. Para quê? Para pagar pela sua culpa, né? E agora eu quero convidar você, né, para ver, através da história do povo de Deus, através do livro sagrado, através da Bíblia Sagrada, as profecias, as características, sim, o tempo, o local, sim, que nasceria o menino Jesus. A semente da mulher que havia de esmagar a cabeça da serpente. Sim, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Eu estou com a minha Bíblia aqui, né? Deuteronômio, por favor, acompanhe. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15. O Senhor, teu Deus, ressuscitará de ti e de teus irmãos, semelhantes a ele e a nós. E o versículo 18 é a palavra de Deus dizendo: suscitai-eis
um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, fixante das minhas palavras, e ele te falará tudo o que eu lhe ordenar. Sim, queridos irmãos, sem dúvida nenhuma, Moisés foi o libertador do povo de Deus que estava no cativeiro do Egito. Ninguém diz a palavra de Deus foi tão manso, tão extraordinário quanto Moisés, que foi lá como instrumento de Deus para libertar da escravidão os filhos de Deus que foram 430 anos era escravo, perseguido, maltratado, massacrado ali no Egito pelo faraó. Sim, Deus falou, eu vou suscitar um profeta, alguém como tu que terá uma missão também de libertar meu povo. Agora, não do cativeiro do egípcio, mas libertar da escravidão de Satanás. Desse inimigo feroz e terrível. Esse inimigo cruel, enganador, traiçoeiro, né? Esse inimigo traiçoeiro, eu vou enviar meu filho para que o meu lar eterno do meu povo seja liberto. Interessante, meus irmãos, que o profeta Isaías, vamos acompanhar, vamos abrir a sua Bíblia. Aqui está, irmão, 700, 800 anos depois de Moisés, aparece uma profecia dizendo a característica que está no capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Então, o Senhor darei o sinal, ei que a virgem receberá e dará a luz. A característica desse Messias era que ele nasceria de uma virgem. Algo extraordinário, algo sobrenatural ia acontecer. Ele nasceria de uma virgem. O mesmo profeta Isaías descreveu como ele seria. Agora, no capítulo 9 do versículo 6, começa aqui a aparecer as características dele. Não somente aqui, há outros lugares também. Mas diz que porque um menino nasceu, um filho nos nasceu e deu o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro de Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui no capítulo 9, no verso 6 de Isaías. E nós já lemos já aqui o capítulo 7. E o verso que? Foi 12. E porém não os pedireis. Então, meus amados irmãos, a característica dele é que ele será um maravilhoso conselheiro. Sim. Segue dizendo a outra característica, Deus forte, é o que? Poderoso. Sim. Sabe, meus amados, eu sou o sétimo, eu sou o sexto filho de uma família de 11. Muitas das vezes os outros meninos que querem enfrentar você. E o quê? Eu dizia assim, tudo bem, você pode fazer isso comigo agora, mas depois o meu irmão mais velho vai pegar você. Você também, meus amados. Eu sei que muitos já passaram por essa experiência. Para enfrentar esse inimigo, nós temos que ter uma alma. Ele aparece às vezes como Deus para você e eu viver diante, caminhando, a passo firme, sim, para o bem da nossa vida, A sua característica é Pai da Eternidade, aquele que
que é e que era e quer de ser, Pai da eternidade, e essa outra característica, príncipe da paz. Sim, príncipe da paz. Como o mundo precisa de paz. Sim, como você e eu precisamos de paz. Precisamos de amor. Precisamos de nós se identificar um para com o outro. Né? Aí disse o príncipe da paz. Que palavra maravilhosa. Que palavra poderosa. Que palavra que acalma nossa mente, nosso coração. Passaram aproximadamente 200 anos. E através do profeta Miqueias, Deus traz para nós mais alguma pista, algumas características, algumas indicações da sua obra. Por favor, vamos ver a sua Bíblia, no livro de Miqueias. Só uma páginazinha, é pequenininho, difícil de encontrar. Miqueias 5, capítulo 2. E do capítulo Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Aonde nasceria o Messias? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar o grupo maior de Judá. De ti sairá o que há de reinar Israel. Uma das características, sim, e cuja a juízes são pelos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sim, desde o dia da eternidade. Aonde? Belém. Belém é o lugar onde o Messias haveria de nascer. E sabe, irmão, agora são passados mais 500 anos. Mais 500 anos dentro da história da humanidade. Interessante como você e eu falamos 500 anos, mas você e eu, nós vivemos alguns 5, 20, 30 anos, 50, às vezes 60, 70, 80, talvez o máximo 90, né? E então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas. São Lucas, no capítulo 1. Acompanhe, por favor. Lucas. Como Deus vai dirigindo os homens, como ele planejou, que o apóstolo diz que antes da fundação do mundo ele planejou. Aqui, diz aqui no capítulo 1, verso 26, está se referindo o sexto mês, né? O sexto mês era o quê? Da gravidez de Isabel. É a mãe de João Batista, o precursor, sim, do Senhor Jesus. Sim, foi um anjo, Gabriel, né, enviado da parte de Deus da cidade da Galileia, que é chamada Nazaré. E aqui há uma virgem desposada, o noivo do certo homem da casa de Davi, o nome do seu noivo era José. E a virgem chamava-se Maria. Irmãos queridos, aqui há um diálogo entre Gabriel e Maria, entre o anjo aonde estava diz versículo 8, que de alegra-se, Maria. Bem abençoada, bendita, o Senhor é contigo. No verso 28, de capítulo 1 de Lucas. E o anjo Gabriel fala, bendita Maria, que ela seria mãe de quem? Do Redentor do mundo. Aleluia. Que ela seria mulher que geraria da sua semente aquele que haveria de quê? De destruir o poder de Satanás. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes temos medo de falar de Maria. Sim, você e eu, às vezes, não gostamos de falar, de meditar sobre sua vida, porque ela, sem dúvida nenhuma, foi a mais abençoada,
a mais bem-aventurada entre todas as mulheres que nasceram no planeta Terra. É verdade. Porque ela foi a mãe do Salvador. Foi, é. Mas ela estava em Nazaré. Sim, Nazaré ficava na Galileia, naquela região. E aonde está Belém? Belém, meus amados, está na Judéia. Perdão. Nazaré está ao norte da Galileia. Né? E então, queridos meus irmãos, aconteceu algo para que se cumprisse a missão de Deus. Né? Está no capítulo 2 do livro de Lucas. Capítulo 2 do livro de Lucas. Naquele dia foi dado um decreto de César Augusto para que todo o seu império seja recenseado. O primeiro recenseamento, né, que era o governador da Síria, todo ia se alistrar na sua única cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a cidade de Davi, chamada Belém. Né? E ele para ser o homem da casa e da família de Davi. Eu estive olhando no mapa, tinha que atravessar, sair da Galiléia, atravessar praticamente toda a Judéia, para sair em Jerusalém, para então chegar a Belém. E era interessante, meus amados, que diz que aqueles dias completaram-se os dias de Maria, completaram os dias que ela deu à luz a seu filho primogênito. Diz o velho, diz que teve e pegou e deitou numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Porque não havia lugar para ele no estábulo. Sim, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que desde a eternidade, desde os tempos eternos, sim, quando ele veio, meus amados, não havia lugar para ele em uma estalagem, não. E ele foi então para uma manjedoura, uma estribaria, um curral de animal. Sim, o Salvador do mundo, você pode ver enroladinho, colocado numa cocheira cheia de esterco de animal. Veria? Vamos abrir nossa Bíblia em São João capítulo 1. São João capítulo 1, Novo Testamento. Não havia lugar para ele na estalagem. O apóstolo São João disse que, meus amados, que todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, tudo de que houve não tinha havido. Através dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque diz que a vida estava nele. E a vida era a luz do mundo. Mas sabe, meus amados, o que mais nos alegra, se nós for para o verso 10 diz assim, está do mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Oh, que tragédia! Com todas as profecias, com todas as proclamações feitas pelos profetas através do tempo, eu quero lhe dizer que ele chegou. Ninguém estava esperando por ele. Sim, e é interessante, meus amados, e depois você pode ler o capítulo 3 do verso de São Mateus, que fala, o rei vieram do Oriente, eles eram o quê? As pessoas ilustres, eles se dirigiram a Herodes, aonde está o rei que havia de nascer? Sim,
E Herodes, que era o governador daquela província, daquele tempo, ele chamou os profetas e pôs o quê? Os religiosos da época, os sacerdotes, os líderes, e falou aonde deve nascer o Messias. Mas interessante, irmãos queridos, que mesmo aqueles homens estavam unidos com a religião. Eles trabalhavam, a vida dele consistia com as profecias. E assim eles não viram quando ele chegou. Sim, não viram. Eu queria perguntar a vocês hoje, nesse momento. Ele veio, você tem visto? Sim. Porque o apóstolo São João lhe disse, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas em seguida ele diz, não é a todo o quanto receberam, mas a todo quanto receberam, deu o poder de ser o feito filho de Deus. Amém? Amém, aleluia. Se você o receber, quem? Ele fará um filho de Deus. Não importa quem você é, não importa. Eu já perguntei, Pai, por que o Senhor foi atrás de Antônio, do irmão Antônio? Por quê? Por que o Senhor gastou tempo com ele, comigo? Por quê? Porque se eu conhecesse o irmão Antônio, sabe que ele é um pecador miserável, conto de o apóstolo, pobre, cego e nu, né? Mas Deus falou, Antônio, você crê no Senhor Jesus? Eu vou te fazer um filho meu. Sim, eu vou lhe fazer um filho meu. Eu vou lhe perguntar a você, você já aceitou a salvação? Você já creu nesse que veio? Esse que veio em busca de salvar o mundo? Não só em busca, mas veio para salvar o mundo. Onde muito não conheceram, que a palavra diz, veio para o seu e os seus rejeitaram. Oh que tragédia, que traz, meus amados. Como essa palavra, às vezes, nos conforta, desconforta pelo um lado, mas conforta pelo outro. Ele disse, eu vim para os meus e os meus não rejeitaram. Bem-aventurado aquele que não vê e crê na palavra do nosso Salvador. Nós hoje somos aquele gentil que não vimos, mas estamos crendo na palavra do Salvador. E hoje, nesse momento, eu mando um alô para umas mulheres guerreiras, guerreira no bom sentido, uma guerra santa. Eu estive lá em Barra de Macharanguá pregando sábado naquela bendita igreja, abençoada por Deus, iluminada pelaqueles povo que ali estava. Um povo fervoroso, que quer que a obra de Deus, o evangelho cresça. Agradeço a nele, agradeço a todos eles lá, por dizer por nome, que eu não conheço o nome de todos, que me receberam. Foi uma bonita recepção. E eles vão essa semana fazer o calebre. E que Deus te abençoe, te ilumine. Eu estou orando todos os momentos para que esse calebre seja uma bênção, seja um milagre mais na vida de cada um de nós e também na vida daqueles que ainda não te conhecem as palavras de Deus em espírito e em verdade. Que venha mais adquirir alma para o reino de Deus. Não desmoreça, minhas guerreiras, minhas irmãs de fé, não esmoreça. Se for possível, não importa se você esteja pregando, seja numa praça, seja no relento, ao céu aberto, ou não interessa se seja no palacete. O que é importante não é isso, o que é importante é a humildade de cada um de vocês e levar essa palavra, essa mensagem a muitos corações que não conhecem o que é a palavra de Deus. Viu falar na palavra de Deus. Eu conheço Deus assim. Amanhã eu vou para tal lugar,
Se Deus quiser. É assim que conhece a Deus. Mas quando a gente conhece Deus de longe, a gente vê Deus pequenininho. Mas quando nós conhecemos Deus de perto, é grandioso. Nós não avalia o tamanho desse Deus que nós servimos. É por isso que eu sirvo esse Deus e copiar meu coração. Pecador eu sou, porque nasci no pecado. Fazer que nem o apóstolo disse, em pecado concebeu minha mãe. E assim, meus amados irmãos, mas nós vamos fazer que no apóstolo Paulo, lá no segundo Timóteo 4, verso 7, que diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, pois a coroa me está guardada, não só minha, mas a todos aqueles que amaram o quê? A sua vinda, a vinda de Cristo. Assim, minhas irmãs, porque depender de mim, estou aqui para lhe servir. Não tenho muito, mas o pouco que tenho é meu. É para a obra de Deus. Amém por isso? Amém. Então eu sei que nesse dia, nesse momento, que essa mensagem vou botar aqui no canal de YouTube, mas também posso mandar para você. Que quando começarem mesmo, nós vamos passar aí umas 2 noites e eu vou levar um rapaz que toca e um que canta, para nós fazer uma bendita festa, não para nós, mas sim para Jesus. Amém? E que vocês já moram no meu coração. Esse grupo de bairro Macharanguape mora no meu coração. Se eu morasse mais próximo de vocês, eu estaria reforçando cada vez mais esse grupo, para que ele caminhasse. Eu sei que ele vai caminhar sem eu, né? Mas quem sou eu para ele não caminhar sem eu? Mas um voluntário a mais é uma luz a mais que ia clarear esse esplendor mundo de meu Deus. A vocês, vai aqui meu abraço. Não esmoreça. Seja firme e forte. Vai ter que nem lá em Josué. Seja forte e corajoso. Não desistir. Seja forte e corajoso. Assim, eu vou cantar uma musicazinha mesmo sem som. Tem som aqui, mas eu não quero ligar o som. Quero cantar só a da minha voz. Uma voz não agradável, desagradável, mas não importa. O que importa é cantar com o coração, né? Então, cantar de coração. A voz da profecia, começando aqui. Vamos começar aqui que nos começa. Pode ser no nosso lar, ou pode ser em qualquer outro recinto. Começando aqui. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou a seu coração, chamou pro seu nome, você atendeu. Alguma lágrima vem e vão levando a qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui. E para todos sempre o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixar. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai te amparar. La 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 la. La 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 la. Se o amanhã lhe trouxer temor e dúvida e pesar, Jesus a teu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai
desabrochar. Vai sorrir, vai cantar, começando aqui e para todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixar. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e para todo sempre. O amor de Deus vai acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixar. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai te amparar. Deus vai te amparar. Amém? Amém e aleluia. Agora vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai. Ó Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado por ter nos ungido, nos concedido essa bonita mensagem. Um conflito, pode dizer assim, Senhor, que é guerra no céu, entre os anjos caídos e os anjos de Deus, de luz. Mas o Senhor, ele veio para a terra, Senhor, e aqui ele enganou nossos primeiros pais. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, o Senhor nasceu bebezinho e cresceu, sendo perseguido do começo ao fim. E aos 33 anos e meio, o Senhor foi morto, Senhor. Mas a morte, Pai, nós podemos dizer misericórdia por tua morte, mas no mesmo tempo dizemos amém, aleluia, porque a sua morte nos trouxe vida. Nós nascemos para, o homem nasceu para viver, mas Cristo veio ao contrário. Nasceu sabendo que nasceu para morrer. Com a sua própria vida, Deus nos deu vida. Vida em abundância e vida eterna. Para aquele que confia, para aquele que acredita nesse Deus que deu bramido naquela cruz, dizendo, está consumado. Tudo em busca de nós pecadores, que muitas vezes ainda hoje não entendemos por que Cristo morreu naquela cruz. Mas sim aquele que te segue, aquele que estuda a tua palavra, que caminha junto a ti, Senhor. Ele sabe porque o Senhor deu aquele bramido. Oh Deus, nos ilumina nesse momento. Nos derrama a bênção do céu para todos esses internautas que me assistem nesse momento. Para muitos grupos adventistas que tem nesse Rio Grande do Norte. Para que não dizer no Brasil, que ele seja iluminado e abençoado para cada vez mais, no lugar de pequeno grupo, ele se chamar grandioso grupo, ativo e levando essa palavra, essa mensagem tão pura, verdadeira e eficaz aos corações de mundo que não te conhece. Oh Deus, fique comigo nesses dias, me iluminando, me abençoando, me dando força, me dando coragem, disposição e saúde para eu continuar, Pai, levando essa tua palavra tão poderosa a muitos corações que muito hoje sofrem deprimidamente, às vezes depressivo, com depressão, com muita doença, outros querendo até se suicidar, que nem meu próprio irmão, que eu citei, Senhor, que ele está numa situação difícil. Diz que só fala em morrer, mas que o Senhor chegue com providência, oh Pai, e faça uma cura nele, se for de sua poderosa e grandiosa vontade. Isto é que te pedimos, Senhor, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Amém a todos e até breve.